Olá, amigos! Meu nome é Marcos Lima, o grão-mestre Marcos Lima, o maior mestre que a humanidade jamais conheceu, graduado em todas as artes marciais conhecidas pelo homem, um nível de conhecimento que ninguém jamais ousou sonhar ter. Ou seja, não importa o que você fez no passado, eu fiz antes e melhor. Olhem só pra isso, a minha faixa tem tantos dans que eu sou chamado até de onde está o Wally das artes marciais. Guerreiros, esse é o tema do vídeo de hoje. Grão-mestre. Como as pessoas na atualidade hoje estão abusando dessa palavra sem entender o significado dela, sem ter a menor noção do que isso significa. Palavra essa, esse título que muitos picaretas estão utilizando para poder ganhar alunos. Mas felizmente existe o canal O Caminho do Guerreiro, que ajuda você a preservar sua integridade física, sua sanidade mental e o seu querido e valoroso dinheiro para não cair na mão desses malditos. Guerreiros, eu fiz esse vídeo com base em algumas páginas do Facebook que eu acompanho, como a Capim, né? Caçadores de Picaretas Marciais. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acompanhar. E também a página Isto Não É Arte Marcial, que é Denúncias do Finjutsu. São páginas assim de grupos de Facebook que combatem os picaretas das artes marciais. E lá, guerreiros, vocês veem cada absurdo, vocês veem os grão-mestres que vocês nunca ouviram falar, caras que são graduados em mais de 20 artes marciais. Sabe, uma loucura generalizada. Mas antes nós vamos seguir alguns estágios para vocês entenderem bem. Primeiro, o que é um grão-mestre? Segundo, como a pessoa se torna grão-mestre? E terceiro, por que essa pessoa é grão-mestre? Bom, a primeira coisa, guerreiros, que vocês precisam entender. Grão-mestre não é uma graduação marcial. Ele é um título honorífico. E também pode ser um título de autoridade, mas eu vou chegar nessa parte. Vou mostrar aqui para vocês nesse quadro alguns exemplos de hierarquia, para vocês entenderem como funciona a coisa toda, para vocês entenderem o papel do grão-mestre. Na escola, por exemplo, quem manda é o diretor, que está acima do professor, que está acima dos funcionários, que estão acima dos alunos. Na Igreja Católica, nós temos o Papa, que abaixo dele estão os cardeais, abaixo estão os arcebispos, abaixo estão os padres e abaixo estão os diáconos. No Exército, nós temos o Marechal, que abaixo dele está o General, o Coronel, o Tenente-Coronel, o Major, o Capitão, o Tenente, o Sargento, o Cabo e o Soldado. Na política brasileira, nós temos o presidente, que abaixo dele está o governador, depois o senador, prefeito, deputado federal, deputado estadual e vereador. Em uma firma, normalmente também tem um presidente, que é seguido pelo vice-presidente, depois do diretor, depois do gerente, do supervisor e por último o funcionário. Ou seja, isso é um grão-mestre. Ele é um papa, ele é um marechal, ele é um presidente, ele é um diretor. Ou seja, ele é o cara que manda nos que mandam. Ele tem um poder de autoridade muito similar a todos esses outros cargos que eu mencionei. Ele pode, por exemplo, nomear pessoas, ele pode graduar pessoas, ele pode promover pessoas. Como eu falei anteriormente, ser um grão-mestre não é uma graduação. Ele é um título honorífico. Porque assim, guerreiros, todo grão-mestre, geralmente é uma pessoa já de idade. Raciocine aqui comigo, um general que está há muitos e muitos anos, apesar de já ter sido um soldado, depois de muitos e muitos anos ele está lá só na mesa dele, assinando papéis, mexendo com a burocracia. Ele teria o mesmo fôlego, a mesma força, o mesmo ritmo que um soldado que está o tempo todo lá na trincheira? Não, é a mesma coisa com o presidente e outros cargos também. Ou seja, não é porque ele é um grão-mestre que ele é um super lutador, ele é um super guerreiro. É muito longe disso. Agora vamos para o segundo estágio. Como a pessoa se torna grão-mestre? Primeira coisa, se um cara falar para você, eu sou o grão-mestre, a primeira coisa que você pede é o certificado. No certificado dele tem que ter pelo menos umas 20 assinaturas. Porque assim como um papa, como um presidente, como um diretor e outras coisas desse gênero, esse grão-mestre tem que ser eleito grão-mestre. A comunidade das artes marciais em que ele faz parte precisa eleger ele como um grão-mestre. Tem que haver uma banca examinadora, tem que haver um corpo de jurados que vai elegê-lo como grão-mestre. Ou seja, ele não pode se auto-intitular um grão-mestre. Isso não existe. Porque pensa bem, é a mesma coisa que eu me auto-intitular presidente da República do Brasil. Aí eu posso ir lá dar ordem para os governadores? Não, eu não fui eleito. Quem que me reconhece como presidente? Então a primeira coisa, pede o certificado dele. Vê lá se tem pelo menos 20 assinaturas de uma grande banca examinadora. Ou seja, quem foi que elegeu você grão-mestre? Quem deu a você esse título?
Se ele vier com conversinha, foi um chinês que eu treinei quando eu era criança, mas ele já morreu e está desaparecido. Não existe uma pessoa te dar esse tipo de nível. E terceiro, por que essa pessoa é grão-mestre? Grão-mestre, como vocês podem ver, é uma pessoa que manda nos que mandam. Tem um poder de hierarquia muito alto, que é o topo da cadeia de uma certa organização que ele faz parte. O problema é o seguinte, guerreiros, todo grande mestre, todo grande professor que eu conheço, a última coisa que eles querem ser na vida é grão-mestre. Porque conforme o tio Ben lá do Peter Parker, do Homem-Aranha falou, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso aí é um fato, ninguém quer assumir esse BO. Um grão-mestre geralmente é reconhecido e é dado esse título a ele devido ao grande tempo que ele passou nas artes marciais. Eu vou utilizar aqui como exemplo o grupo de capoeira Abadá, do mestre Camisa. Lá, antes do falecimento, né, existia o grão-mestre Camisa Roxa. Mas ele dizia assim, no Abadá só haverá um grão-mestre. Já deixou claro, só vai ter um. E para você atingir certos títulos de graduação lá, como o grau de mestre ou até o grau de grão-mestre, você teria que ter 65 anos de idade e 41 anos de vivência na arte marcial, de vivência na capoeira. Ou seja, a pessoa tem que ter uma vida na capoeira, tem que ter uma vida na arte marcial. Ela tem que participar de eventos, ela tem que ser reconhecida, ser uma pessoa muito cogitada no meio das artes marciais. Ou seja, você não pode ser um desconhecido. Alguém na comunidade das artes marciais tem que ter pelo menos ouvido falar de você. Por isso que eu já não concordo de ver certos caras aí com uma faixa coral com menos de 40 anos de idade. Voltando, quando esse cara é nomeado grão-mestre por uma grande votação, por uma grande eleição, por uma grande câmara de notáveis ali que vai eleger o grão-mestre de tal associação, geralmente ele é escolhido não só pelo seu vasto conhecimento na determinada arte marcial, mas principalmente pelas suas habilidades administrativas. Porque assim, guerreiros, quando eu nomeio alguém grão-mestre, eu tô praticamente jogando o BO em cima dele, no colo dele. Tudo o que acontecer na associação vai ser culpa dele. É assim que a coisa funciona. Esse grão-mestre vai ser o responsável por levar adiante toda uma gigantesca organização que muitas vezes tem filiais do mundo todo. Ele vai cuidar da parte financeira, vai dar da parte de contratação, da parte de burocracia, que isso aí é um grande saco que ele vai ter que aturar. Se, por exemplo, algum aluno briga na rua, na filial dele lá na França, é ele quem vai ter que resolver o BO, porque a culpa não é do aluno, a culpa é dele, ele é o responsável. Da mesma forma que você vê alguma polêmica acontecendo com o padre, e a primeira coisa que os repórteres vão é no Papa. Ou se acontece alguma coisa com um político, a primeira coisa que vão é no presidente ou no governador. Quanto mais alto você tá, mais você tem que dar sua cara a tapa nessas situações. Façam como eu. Tenham um título que vocês podem carregar nas costas. Um título que vocês não precisam ficar inventando 1000 histórias para poder justificar a existência dele. Eu sou faixa preta de Kung Fu, graduado em uma outra arte marcial também, e o dono do caminho do guerreiro. É como um mestre. Ele tem uma academia, ele tem 7 alunos, e ele é o responsável pelos 7 alunos. Ele é o mestre daqueles 7 alunos. Aqueles 7 alunos podem se formar, eles podem ter outros 7 alunos, cada um deles, e a coisa crescer até ele poder virar um grão-mestre? Pode, mas isso vai levar muito tempo. Eu vou até dar um exemplo muito bom aqui, lá do Dharma lá, né? Como é que ele sempre fala nos vídeos dele? Acho que ele fica sentado assim numa mesa, né? Sou o Marcos Gimenez, criador e responsável pelo Núcleo Dharma. É um ótimo título. Ele é o criador e ele é o responsável pelo Núcleo Dharma lá que ele criou em Ribeirão Preto. Eu também sou criador, responsável pelo caminho do guerreiro. Ponto. Então tem a gente ficar falando, eu sou o grão-mestre Marcos Lima, da 33ª geração, o cavaleiro das hostes celestiais, o que atingiu o grau 33 de sabedoria cósmica da 5ª dimensão. Tudo bobagem, guerreiros. A pessoa que fica forçando títulos, forçando graduações, forçando coisas desse tipo pra cima de você, é porque tá querendo esconder alguma coisa. Quanto mais você força uma ideia pra cima de alguém, mais alguma coisa tá querendo esconder. Portanto, olho vivo, guerreiros. Vê se esse grão-mestre ele é reconhecido nas artes marciais, se ele tem alguma fama, se foi uma banca examinadora que o elegeu, se ele realmente cura de um grande corpo de pessoas, porque você pode pensar assim até no Rickson Gracie, né? Ele é um mestre Rickson Gracie. Ele pode ser um grão-mestre? Pode, mas acho que no fundo, ele não quer uma coisa dessa. Ele não quer assumir um BO desse tamanho de filiais do mundo todo, porque isso aí é uma terrível dor de cabeça. Pode perguntar para qualquer presidente, general,
até para o Papa, o quanto é difícil você administrar um corpo gigantesco em escala mundial. Portanto, guerreiros, a próxima vez que vocês virem um picareta, um Zé Mané aí falando assim, eu sou o grão-mestre fulano de tal. Aí você pergunta, tá, quem nomeou você como grão-mestre? Cadê o seu certificado aí com mais de 20 assinaturas de uma banca examinadora? Você é grão-mestre? Tá, você é responsável por quê? Pelo quê? Com quem? A sua academia é só essa garagem aqui? Você só tem esse aluno? Cadê suas filiais? Cadê a sua gama de grandes alunos aí pelo Brasil todo que você está tomando conta? Se não tem nada disso, guerreiros, não perca o tempo de vocês. Ou seja, pesquisem a vida desse grão-mestre e vê se ele realmente cuida de uma coisa muito grande ou se ele tem apenas uma garagem com 2 alunos ali. Ok? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Bons treinos.